Olá meninas! Hoje a gente vai ver como fazer um sabonete colorido com dente de leão e como fazer ele passar pela fase gel. Se você nunca fez o sabonete Cold Process, eu aconselho você de assistir os 2 primeiros vídeos que eu publiquei aqui no canal para você saber como fazer e como utilizar o método Cold Process. Bom, gente, agora que eu já estou com os dispositivos de segurança, eu vou medir a soda e colocar ela na água. Eu vou usar um copinho descartável para medir. Ela tá me dando 1 grama, eu vou tarar ela para ela chegar no 0. Seguindo a minha receita, tá? E eu vou colocar, então, 67 gramas de soda aqui. Ok. Então, tem que ser exata, tá, gente? A receita pede 67, a gente mediu aqui 67, agora a gente vai medir a água. Eu já vou medir a água no meu recipiente para soda cáustica, tá? Recipiente inox. Vou tarar novamente. Passei demais. 135. Perfeito. Ok. Agora, esse é o momento em que eu vou misturar a soda cáustica na água. E esse é o momento mais delicado, tá? Porque vai subir um vaporzinho. Então, bem devagarinho eu vou ir colocando, tá? Ó, bem devagarinho. Coloquei um pouquinho. Começo a misturar. O importante é misturar sempre, tá? Para evitar que crie resíduos na superfície. Porque se ficar umas pelotinhas brancas na superfície, quer dizer que a soda ela não se dissolveu, tá? Com calma, sem medo, porque eu tô usando todos os dispositivos necessários. Ó, a mistura vai ficando branquinha, eu continuo mexendo. Pra mim, é um dos momentos mais relaxantes de fazer o sabonete, é próprio esse momento em que a gente tá misturando a soda. Porque precisa muita paciência, fazer tudo com calma, e misturando devagarinho, para evitar que se acumule resíduos. Não sei se dá pra ver, mas o vaporzinho já tá subindo. Não tem problema, porque eu tô com a mascarinha, então eu não estou respirando ele. Aí, ele ainda tá meio branquinho, a gente vai continuar misturando ele até ficar transparente. Ok, tá bem mexidinho, não tem mais resíduo, ó, tá tudo bem transparente. Agora a nossa solução, ela está pronta. Agora que a solução cáustica tá pronta, a gente vai deixar ela esfriar. Agora eu vou pesar os óleos, não tô mais com os dispositivos de proteção, porque não tô mexendo com a soda, mas só com óleos. Vou ligar a minha balança. E aqui a minha receita diz, o primeiro óleo castor, que é o óleo de mamona ou de rícino, 40 gramas. Então, eu vou pôr 40 gramas. Ok. Foi 41, mas não tem problema, porque estamos falando de óleo e não de soda. O óleo, se tem diferença de 1, 2 gramas, não tem problema, porque é sempre um pouquinho de óleo que fica mais no seu sabonete, ele vai ficar um pouquinho mais delicado. Só não pode superar muito, tá? Senão ele fica muito mole. Então, a gente já tem o rícino, eu taro de novo a balança. Tenho 0 novamente, e agora eu vou pesar o próximo óleo, que é o óleo de coco. Ah lá, temos 126 gramas, tá bom? Porque, como eu disse, o óleo pode ter sempre um pouquinho a mais. Agora eu vou pôr o óleo de palma, mas aqui no óleo de dendê, como aqui na Itália faz frio,
ele fica duro, tá? O óleo de palma, ele é um óleo que se ele ficar duro, se você mora em um lugar em que ele endurece, você tem que derreter ele antes de pôr na fórmula, tá? Porque ele é um óleo que quando ele endurece, ele divide as propriedades dele. Então você precisa derreter para unir novamente todas as propriedades e adicionar no seu sabonete o óleo com todas as propriedades. Então eu vou derreter ele e vou colocar ele na fórmula quando ele estiver derretido. Já derreti o meu óleo, tá? Agora ele tá líquido. Agora eu vou adicionar ele na minha receita. Passou um pouquinho muito. Se vocês quiserem, vocês podem medir os óleos todos separados e depois juntarem, tá? Eu meço tudo junto, porque no meu caso, como eu disse, como eu tenho a pele delicada, se sobrar sempre um pouquinho de óleo a mais, eu acho bom porque o sabonete fica mais delicado. Outro óleo que a gente vai adicionar é o óleo de oliva. Só que nesse caso aqui, eu preparei esse óleo pra deixar ele mais amarelinho, porque faz parte de um projeto que eu tô fazendo de sabonetes naturais sem colorantes. Eu queria mostrar como ele ficou bem amarelinho, ó, fazendo um macerado de flores de dente de leão usando o método Freia, que eu vou explicar pra vocês, porque eu não sei se fazendo só um macerado ele vai ficar com essa cor forte. Então, vamos medir também o óleo de oliva. Eu vou usar um coador, porque ainda tem algumas petalinhas de dente de leão dentro do óleo. E eu não quero que elas vão pro sabonete, tá? Porque para decorar, eu vou usar pétalas de calêndula seca e triturada. Por que eu não quero as pétalas que estão aqui dentro do dente de leão? Porque como elas ficaram no álcool e depois elas ficaram no óleo, ela fica parecendo um insetinho. Então, se eu colocar isso no sabonete, ao invés de dar um efeito legal, vai parecer um sabonete sujo, com inseto dentro. Então, vamos lá. Eu vou pôr o óleo de oliva agora. Então, a gente terminou de medir os nossos óleos. Depois a gente vai esquentar para derreter o óleo de coco que ainda tá sólido. E eu vou trabalhar com ele numa temperatura de 30 graus, 31 graus. Já derreteu quase todo o meu óleo de coco. Ainda tem uns pedacinhos, mas eu não preciso deixar ele no micro-ondas até derreter completamente. Agora, só mexendo, ele vai acabar de derreter, para não aumentar muito a temperatura, né? Senão depois a gente vai ter que esperar muito para ele esfriar. Aí, já derreteu tudo. Vamos ver qual a temperatura que ele tá. 39. Então, eu já sei que ele tá muito acima da minha temperatura. Eu vou deixar ele ficar esfriando, igual eu deixei a soda, que ainda tá lá esfriando, tá? E depois, quando eles chegarem na temperatura que eu acho ideal, para mim trabalhar para o efeito que eu quero, porque eu preciso, eu vou misturar os dois. Eu só queria mostrar para vocês que eu já adicionei as pétalas de calêndula, adicionei diretamente nos óleos, não coloquei muito, coloquei só uma colherzinha de sopa, porque senão fica muito resíduo no sabonete, não é muito agradável. Agora eu tô preparando a fragrância, no caso eu usei óleo essencial de gerânio, e fragrância de ambra, porque eu quero que ele fique com um perfume floral doce, por isso eu adicionei a ambra. E eu vou colocar aqui um pouquinho de amido de milho, para fixar melhor o perfume. Porque toda perfume, óleo essencial, fragrância, ele tem a tendência de, com o processo de cura, ele evaporar um pouquinho. Então, a gente coloca um pouquinho de amido, porque aí esse perfume se fixa no amido e o amido ele permanece no sabonete. O ideal é que eu esqueci, mas o ideal é fazer isso daqui alguns dias antes, tá? Ou à noite, uma noite antes, pro perfume se fixar melhor no amido. Eu me esqueci de fazer, então vai no mesmo dia mesmo, tá? Agora que a minha soda tá na temperatura de 29, 30 graus, eu vou colocar o sódio latato, tá?
eu vou explicar para que serve o sódio latado. Se você quiser, você não precisa colocar, é só você esperar um tempinho a mais para poder desenformar o seu sabonete e deixar ele um pouquinho mais em um tempo de cura para ele ficar mais durinho. Mas para que serve o sódio latato? O sódio latato, ele tem a propriedade de fazer o sabonete ficar mais durinho. Então, você tem menos problemas na hora de desenformar ele. Você tem menos risco que ele se amasse, que ele se deforme. Então, por isso que a gente usa ele, mas não é obrigado não, tá? Mas eu queria só mostrar pra vocês que caso você use ele, esse é o momento de usar e é assim que vai usado, tá? Vai colocado na mistura de soda com água quando ela se esfria. Agora que os líquidos para um sabonete, os óleos e a soda cáustica estão quase na temperatura que eu quero, como eu quero que ele passe pela fase gel, eu tô preparando o forno. O que é a fase gel? A fase gel, ela faz o processo de saponificação do seu sabonete praticamente terminar. E ele doa para o seu sabonete muitas qualidades. Por exemplo, o sabonete, quando ele passa pela fase gel, ele fica um pouquinho mais brilhantinho e ele também fica com uma cor um pouquinho mais forte. Além de dar outras qualidades para o seu sabonete, como por exemplo, ele durar mais tempo embaixo do chuveiro. Então, eu vou forçar o gel, colocando o meu sabonete assim que eu informar ele, eu coloco ele no forno a 60, máximo 70 graus, não mais do que isso, porque mais de 70 graus você pode cozinhar o seu sabonete e isso vai fazer com que o seu sabonete ele fique quebradiço e a gente não vai deixar essa temperatura, tá? A gente vai deixar o forno alcançar 70 graus ou 60 graus, vai colocar o sabonete e quando a gente colocar o sabonete a gente vai desligar o forno e deixar o sabonete ali até o forno esfriar completamente. Assim o sabonete vai ter passado pela famosa fase gel. Quando é que a gente não usa a fase gel? A gente não usa a fase gel quando a gente tem muitos açúcares no nosso sabonete. Por exemplo, quando a gente coloca polpas de fruta ou quando a gente coloca o mel. A gente pode até fazer passar pela fase gel, mas a gente vai deixar a temperatura do forno um pouquinho mais baixa. Por quê? Porque senão ocorre o risco de acontecer o famoso efeito vulcão, que a temperatura do seu sabonete aumenta tanto que ele vaza tudo, ele fica espumoso, né? Porque aumenta muito a temperatura. Porque já os açúcares que a gente coloca na receita, eles já aumentam muito a temperatura do sabonete. Então, não tem necessidade de colocar o sabonete no forno a 60 graus. Quando a gente coloca o mel também no sabonete, muitas pessoas, eu, por exemplo, não gostam de fazer o sabonete passar pela fase gel, porque o mel deixa o sabonete com uma cor muito escura. Então, nesses casos, eu evito a fase gel. Às vezes, eu até coloco o meu sabonete no congelador por umas 2 horas, assim que eu acabei de colocar ele na forma, justamente para evitar que ele passe pela fase gel. Uma outra coisa da fase gel é que quanto maior for a forma que você usa, é mais provável que ele passe pela fase gel. Ao invés disso, usando formas pequenininhas, como essa daqui, é muito improvável que o sabonete, se deixado sozinho, ele passe na fase gel, tá? Então, por isso, se você quiser que ele passe na fase gel, a gente tem que colocar no forno, tá? E, ao contrário, se você usar um sabonete com mel numa forma grande e não quiser que ele passe pela fase gel, aí você coloca 2 horas no congelador, tá? Que é para manter a temperatura dele não muito alta, para impedir novamente, né? Aquela velha história que as enzimas dos açúcares se queimem e o sabonete fique muito escuro. Olha lá, meninas, agora o meu óleo já tá na temperatura que eu quero, tá? Ele tá a 29,8 graus, tá ótimo assim. Então, eu já vou poder fazer a mistura. A minha soda tá na temperatura de cerca de 26, 27 graus, então tá ótimo. Eu já tenho aqui preparado as forminhas. Ali tá a fragrância que eu vou usar, tá? Tudo preparadinho. Ali eu tô com o mixer já preparado, mas primeiro eu vou usar isso daqui, tá? Pra misturar, e depois eu vou aplicar o mixer. Eu vou colocando a soda devagarinho e vou mexendo.
Ótimo. Mexer mais um pouquinho pra ver como é que fica. Ok. Agora eu vou bater um pouquinho com o mini primer até eu chegar no traço leve, tá? Então, como eu disse, a gente bate um pouquinho, depois para um pouquinho. Bate, depois mistura. Ainda não tem a traça. Eu vou colocar agora a minha essência, tá? O amido ficou todo embaixo, eu vou misturar bem pra reerguer o amido novamente. E vou colocar aqui a minha essência. Vou misturar primeiro sem usar o mini primer, mas usando ele como se fosse uma colher, pra ver como é que vai reagir essa minha essência, né? Ó, como vocês podem ver, ela já engrossou um pouquinho. Ah lá, chegamos. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá vendo como ele fica... Deixa eu tentar mostrar, não sei se dá pra vocês verem. Ó, quando eu passo o mini primer, o primer, ele solta as gotinhas e faz tipo uma estradinha. Dá pra ver que fica a estradinha, ó. Ah, dá pra ver porque tem a luz contrária. Tá vendo que fica a estradinha? Aí eu tô no traço. Perfeito. Esse aqui é o traço leve, tá? Eu sou meio desastrada, tá, gente? Vocês não ligam, vocês não têm noção da bagunça que eu faço pra fazer o sabonete. Aí eu vou dar umas batidinhas, olha. Vou dar umas batidinhas pra tirar alguma bolha de ar que tiver. É importante bater bem, tá, gente? Pra ele não ficar com bolha de ar dentro, pra não ficar deformado. Eu não sei se... Esse aqui, principalmente, é muito importante bater muito, porque como ele tem as folhas de calêndula, a gente tem o risco que se formam bolhas de ar em volta da pétala de calêndula, tá? Então, a gente vai bater bastante. Ok, gente, olha, já bati, tá? Agora eu vou colocar ele no forno pré-aquecido, que já tá a 60 graus. Espera aqui. Olha lá, ele já tá a 50 graus. Eu posso ver porque a luzinha apagou, então ele já chegou. Eu posso desligar o forno, tá? E eu vou deixar ele aqui até o forno esfriar. Assim ele vai ter passado pela fase gel. Que imenso. Agora eu vou limpar essa bagunça que eu fiz e a gente volta para desenformar. Olá, meninas! Eu tô feliz porque de desenformar sabonete me deixa feliz. E eu ainda não vi como eles ficaram, porque eu tava esperando pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado. Então a gente vai ver junto agora como foi que ficou. Como eu disse pra vocês, eu não sou youtuber, então eu não sei se vai dar pra vocês verem ou se tá legal a imagem assim. Vamos ver como que ficou. Gente, ficou muito bonito. Foi em gel. Gente, ficou mais bonitinho do que eu pensava. Ai, meu Deus. Olha, espero que dê pra vocês verem bem. Ele ficou da corzinha que eu queria, ficou um tomzinho de pastel. E ele foi em gel. Como que eu sei que ele foi em gel? Não sei se tá dando pra ver, ele tá brilhando, ele tá muito brilhosinho. Quando o sabonete fica assim brilhosinho, é porque ele foi em gel. Tá vendo como ele fica brilhante nas laterais? Ele tá muito brilhante. Ele também tá muito cheiroso. Fica um cheiro bom. Eu fiz o óleo essencial de gerânio
e a fragrância de um pouquinho de fragrância de ambra. Ai, ficou muito bom. Pra deixar ele docinho, porque eu gosto de sabonete que tem perfume docinho. Então ficou muito legal, gente. Ficou muito bom, ó. Aí eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês a diferença de um sabonete que não foi em gel e um que foi em gel, tá? Esse aqui, ele foi em gel. Ele tá com uma cor vívida e ele tá brilhosinho. Então, ele passou em gel. Agora eu vou mostrar pra vocês o sabonete que não passa em gel, como é que ele fica. Ó, meninas, esse aqui, ele não passou pelo gel. Eu não sei se de repente a luz vai parecer que ele tá brilhante, mas ele não tá brilhante. Eu não fiz ele passar pelo gel de propósito, porque ele tem mel na composição dele. Então dá pra ver a diferença, ó. A forminha é a mesma, mas dá pra... Ó, tá vendo como um reflete a luz e o outro não? Um passou pelo gel e o outro não. Aqui um outro sabonete que também não passou pelo gel. Não tá brilhoso. Outro sabonete que não passou pelo gel. Dá pra ver como ele é bem opaco. Outro que não passou pelo gel. Também sempre opaco. E aqui a gente tem um que passou pelo gel. Mais brilhosinho. Ó. Não sei se dá pra ver como ele reflete a luz, olha. Já, olha, esse aqui também foi um sabonete que passou pelo gel. Ó. Muito brilhante. A parte da florzinha, tá, gente? A florzinha, ela é de glicerina. Pra esse tipo de sabonete, que fica com essa casquinha diferente, o gel é obrigatório, tá? Porque senão a gente não consegue fazer a casquinha. Então... E desculpa pelo vídeo, gente, porque, sério, eu não sou youtuber, então eu não sei como... Ai, muito bom. Não sei como fazer vídeo, então me desculpem, tá? Um beijo pra todo mundo. Eu queria lembrar quem chegou aqui no YouTube que não conhece o nosso grupo do Facebook, que se você quiser informações sobre o Cold Process, você pode se inscrever no nosso grupo. A gente não tá falando sobre barra glicerinadas, tá? Pra gente não perder o foco do nosso grupo, que é o Cold Process. E um beijo pra vocês. Até mais!